Foi. Começou? Deixa eu ir lá na página do estúdio para poder compartilhar. Ah, estamos ao vivo já, gente. Eloá tá acompanhando aí? Como é que a gente tá? Tem gente com a gente? Por enquanto, não. A gente aguarda um pouquinho pro pessoal chegar. Eloá tá com... Oi, gente, boa noite. Então vamos começar aqui enquanto o pessoal vai chegando, enquanto o pessoal vem pra cá, a gente vai começar aqui. Temos uma surpresinha, uma visita especial aqui conosco, se alimentando. A gente hoje divulgou bastante no Instagram, no Facebook, que nós teríamos a presença da Patrícia Asta, que é a doula, vai falar um pouquinho aqui com vocês. A gente vai conversar um pouco sobre maternidade, parto, amamentação, um assunto que eu desconheço bastante e que eu imagino que tenha muitas mulheres que estão nos assistindo que também desconhecem. Então a gente vai falar um pouquinho pra gente poder esclarecer, contar um pouco sobre esse assunto que por vezes ainda é um tabu. Muitas mulheres ainda não têm muito esse entendimento do que é o parto humanizado, o que é uma doula, o que uma doula faz. Então a gente está aqui com uma doula que é mamãe também. A bebezinha nasceu há pouco tempo, né? Quanto tempo, Paty? 42 dias hoje. 42 dias e já tá aqui no programa Superstar, né? Estrela, já nasceu assim. Vai, Patrícia, fala um pouquinho de você, o que é uma doula, quem é a Patrícia Asta, me explica um pouquinho de você para o pessoal que tá ali assistindo a gente, conhecer um pouco você. Tá bom, então, boa noite, gente, meu nome é Patrícia, eu era secretária executiva bilíngue, nada a ver, até engravidar e começar a pesquisar loucamente sobre esse assunto. Eu queria muito ter um parto normal, então eu sabia que não era fácil e que eu não ia conseguir pelo plano de saúde. Então eu comecei a pesquisar, a ler, frequentar um grupo de apoio à maternidade e aí eu descobri que eu precisava de uma doula, que eu precisava de uma equipe humanizada para me assistir no meu parto. E aí meu filho nasceu em 2014 num parto natural hospitalar e eu já planejava não voltar ao trabalho depois do nascimento dele. Só não imaginava que eu mesma ia cair nesse mundo, porque assim, você entra, a gente fala um mosquitinho da humanização te picou, já era. E aí eu fiquei um tempo, me dediquei só a ele, depois eu fiz o primeiro curso de doula, depois do curso de doula eu fiz curso de amamentação, de consultoria em amamentação, fiz aromaterapia no cuidado com a gestante, com o parto, educação perinatal, fui me especializando e agora eu trabalho só com isso. Até um mês antes da Helena nascer eu estava acompanhando partos e consultoria de amamentação também. E agora daqui a pouquinho eu já tô voltando. Um mês antes dela nascer? Sim, eu acompanhei, o último parto foi dia 6 de abril. Ela nasceu no final de maio. Corrido, hein? Na maternidade todo mundo, nossa, mas você... Teve uma moça que falou assim, você tá aqui de acompanhante, vai ficar assustada. Eu sou doula, já tô acostumada com isso. Isso na maternidade aqui em Bangu, na maternidade no centro da cidade, onde a maioria das pessoas me conhecem, algumas equipes me conhecem, falavam, hoje é você? Não sou eu. Hoje é você? Não sou eu. E aí eu fui até o finalzinho da gestação, trabalhando junto com ela. Ela viu várias pessoas nascerem.
Legal, Patrícia. Então, você poderia contar um pouquinho pra gente, assim, porque a gente tava num bate-papo aqui rapidinho antes de começarmos e eu tenho algumas amigas no Face, algumas colegas no Face que compartilham sobre parto humanizado, sobre doula. Inclusive, foi assim que eu fiquei conhecendo esse ofício que até então eu desconhecia, vou ser bem sincera com você. Eu não fazia ideia do que era, até porque esse assunto de parto, maternidade, mãe sempre me assustou muito. Eu sou muito frouxa, então assim, quando eu ouvi a palavra gestante, já automaticamente eu sempre liguei a dor. Então é um assunto que eu nem queria saber. Mas eu acho que depois, muita gente, tem algumas atrizes que começaram a aderir isso, né? E eu, pelo menos, eu fiquei sabendo, conhecendo um pouco mais do assunto depois que uma atriz, acho que é Juliana Alves. Sim. Juliana Alves, ela fez o parto dela e ela gravou, fotografou, e eu achei aquilo muito bonito. E eu falei assim, nossa, que legal. Aí eu fui dar uma pesquisada sobre o que é, mas até então eu não sei literalmente o que é uma doula. Ainda tenho algumas dúvidas e provavelmente as minhas dúvidas devem ser as dúvidas de um monte de gente que está nos assistindo. Você pode explicar pra gente o que é uma doula? Então, doula vem do grego essa palavra, o significado dela é mulher que serve. Então, assim, nós somos mulheres que auxiliamos outras mulheres nesse ciclo gravídico puerperal, desde a gestação até o nascimento do bebê e até o pós-parto. O que a gente faz? As doulas propõem um suporte para a mulher físico e emocional. Então, assim, a doula não vai ser responsável pelo seu parto, ela não vai ser responsável técnica pelo parto. Muita gente acha que tem uma doula, não precisa de médico, não precisa de enfermeira. Não, não é esse o nosso papel. Você precisa ter um suporte técnico, que pode ser de uma médica obstetra ou de enfermeiras obstetras. E a doula que vai ser seu suporte físico e emocional. Por quê? Durante a gestação, nós fazemos um trabalho de educação perinatal. Então, a gente passa para a mulher e para o acompanhante, seja ele companheiro ou quem for, estar junto com você no parto. É ideal que essa pessoa esteja junto nos encontros para ela ter noção, porque senão chega lá totalmente perdido e fica desesperado. Então, nesses encontros que a gente faz antes, a gente fala sobre o trabalho de parto, a fisiologia do parto. As pessoas não têm noção de que o bebê também trabalha junto com a mãe. Então, a gente mostra como é o trabalho em conjunto da mãe com o bebê. Nós falamos sobre as fases do trabalho de parto e assim, por mais que não seja tudo, nem todos os partos vão seguir aquele roteiro, quando você tem noção do que pode acontecer, você não vai com tanto medo. É o mais medo do desconhecido. Uhum. É normal ter medo. Você não sabe o que é e todo mundo te diz que dói. Mas ninguém morreu de parto até hoje, né? Morrer de dor, não. Ninguém morreu da dor do parto. Não, então... mas é um medo que põe... Sim, né? normal. E eu tinha medo antes do meu primeiro, óbvio que tinha. Na segunda eu já tinha outros medos, porque eu já tinha conhecimento de outras coisas que poderiam acontecer. Então eu não tinha medo da dor, mas eu tinha medo de intercorrências que eu vi durante a minha atuação como doula. Então, assim, a doula vai fazer isso. E aí, quando a gente faz esses encontros, a maioria das doulas frequentam ou coordenam grupos de apoio. Eu coordeno um grupo de apoio junto com outras amigas. Nós temos encontros em Bangu, na Barra da Tijuca e no Meier. E esses encontros você não precisa ser minha cliente. Você pode ir como tentante, como gestante, ou até você agora, quer ir lá para poder saber como é que é. Ai, meu Deus. Você pode ir participar de um encontro e lá você tem informações, porque nos encontros nós abordamos vários temas, sempre baseadas em evidências científicas. A gente não fala nada no achismo, não é porque foi comigo assim que vai ser com você, não. Nós estudamos muito, nós temos lá as evidências de que determinadas coisas são indicadas ou não para poder falar para as pessoas. Por isso que é importante você saber quem você contrata para estar com você no seu parto. Tem muita pessoa por aí que acha que é só chegar lá e fazer massagem. Não é só isso. Eu vou fazer massagem, se você quiser. Às vezes tem mulher que chega lá na hora e não quer que encoste a mão de jeito nenhum. Uhum. E aí... O nosso trabalho antes é esse, muita informação. Como eu sou consultora de amamentação, eu já falo também sobre amamentação para uma preparação emocional para isso, porque a maioria das mulheres estuda muito sobre o parto, sobre o nascimento, seja cesariano ou parto normal. A mulher vai saber como o bebê vai nascer e esquece do que vem depois. E a amamentação é muito desafiadora. Então eu já faço também antes um trabalho preparatório de amamentação, né? E no parto... A gente chega lá, a gente fica em contato com a mulher, assim, sentiu a primeira coisa, me manda uma mensagem. E aí a gente vai monitorando juntos. Temos aplicativos que contam contrações. Sério? E aí, tem os aplicativos e é bem facinho, só start e stop. E aí a gente vai
avaliando junto o melhor momento de ir para casa. Geralmente a gente vai para casa da gestante, salvo quando acontece alguma coisa muito urgente e a gente se encontra direto no hospital. Mas geralmente a gente vai para casa da gestante para poder ficar em casa a maior parte do que pode ficar em casa, que é a fase latente, que é a primeira fase do trabalho de parto, que é a fase mais longa, onde as contrações têm um intervalo maior e a gente pode estar em casa. Quando a gente consegue, e aí a gente consegue perceber que a mulher entrou na fase ativa do trabalho de parto, pela movimentação corporal e pelo intervalo das contrações. Quando a gente percebe que a mulher entrou nessa fase ativa, é a hora de ir para o hospital, porque nesse momento a mulher e o bebê precisam ser monitorados. Então a gente vai para o hospital, ou no caso do parto domiciliar, a equipe já chega. É isso que eu ia falar. Nem todos a mulher pode escolher ter em casa. Sim, pode escolher ter em casa. Esse é o caso, né? É, a Helena nasceu em casa. Eu vi as fotos. Gente. E aí a gente tem que atender alguns critérios. Tem que ser o risco habitual, que é o baixo risco, né? A mulher não pode ter diabetes gestacional, pressão alta, nada disso. Ela precisa ser risco habitual, não ter nenhuma intercorrência durante a gestação, ter um hospital de referência próximo de casa. No meu caso, eu moro a 5 minutos da maternidade Marisca Ribeiro, que é o Hospital da Mulher aqui de Bangu. Então, se qualquer intercorrência fosse detectada durante o trabalho de parto, a gente chamaria uma ambulância e iria para o hospital. Isso na teoria. Na prática, a gente sabe que a ambulância vai demorar. Então, a gente liga para a ambulância para dizer que chamou o socorro e pega o carro e vai embora para o hospital. Correndo. Por isso que precisa ser assim. Não pode uma pessoa que mora muito longe de um hospital, 1 hora de distância. Aquela mulher não pode ter um hospital naquele lugar. Ela pode ir para casa de um parente, ela pode alugar um apartamento temporariamente, ela pode ter outras opções. Uma casa mais próxima, né? Isso, uma casa mais próxima. É legal você estar esclarecendo isso porque, assim, nós, mulheres, a gente escuta muita coisa. Eu ainda não conheço esse universo, mas eu já escutei muita coisa desde a minha infância sobre parto. O que a gente sempre escuta é que dói muito, que é uma dor, que é a pior dor do mundo, que não sei, que tem vontade de morrer, que tem vontade de gritar, isso e aquilo, enfim. Mas a gente não tem esse outro olhar de que você pode tornar isso mais agradável, de que você pode passar por essa dor com pessoas do seu lado, tendo apoio. Não necessariamente... Eu cresci com a minha mãe falando que dói muito, que os médicos fazem isso, fazem aquilo, porque a gente tava até tendo um bate-papo aqui antes de começar, falando sobre a violência nos partos, né? E hoje, assim, eu não conheço muitas gestantes, mas eu sei que isso antigamente era muito atuante, era muito forte. As mulheres já meio que se acostumavam com isso, já sabiam que iam pra maternidade e talvez iriam sofrer alguma agressão verbal, iam escutar coisas absurdas dos médicos. A gente tem muitas mulheres que falam isso e é bacana você trazer esse outro olhar, um parto totalmente diferente e até um pouco romantizado, abre aspas, porque assim, é uma coisa bonita de se ver, né? A gente fala que os vídeos que vão pra internet são editados a parte bonitinha. A hora que a mulher tá xingando, que tá pedindo arrego, ninguém deixa lá no vídeo, né? Mas assim, a gente tenta não romantizar, mas mostrar que existe uma dor, mas não precisa ser sofrimento. E aí vai como cada pessoa encara. Eu não sofri em nenhum dos meus partos. Mas se você perguntar pro meu marido, ele diz que, nossa, foram 12 horas de sofrimento o primeiro parto. E eu não sofri em momento nenhum. Mas uma pessoa de fora, vendo você reclamando, vocalizando, parece que você está sofrendo, apesar de não estar. Algumas mulheres vão dizer que sofreram? Vão, porque depende de como cada uma lida com a dor. E a gente fala que o parto é entre as orelhas. A sua cabeça precisa estar muito preparada para isso. Você sabe que vai doer. Vai doer, mas cada contração tá trazendo seu bebê mais para perto e de uma forma natural, que é mais saudável para você e para o bebê. Isso quer dizer que a cesariana é uma droga? Não, a cesariana tá aí, graças a Deus, uma evolução da medicina para os casos onde ela realmente é necessária. Quando há indicação de cesárea, gente, não é parto normal a qualquer custo. Me perguntaram no Instagram esses dias sobre uma intervenção à cesárea, eu falei, sem dúvida cesárea, porque você não vai colocar a mãe e o bebê em risco só porque, não, vamos lá ter o parto normal. Não é assim. A gente quer o parto normal desde que ele seja a melhor via de nascimento para a dupla. Não adianta ser bom só para a mãe porque ela quer parir, porque ela viu que é legal. Tem que ser bom para o bebê também. E aí, quando o bebê indica que não tá bom para ele, que são pela frequência cardíaca, que precisa ser avaliada, por isso a gente vai pro hospital, ou a equipe chega na fase ativa do trabalho de parto quando é domiciliar,
justamente para ter essa avaliação do bebê. Se o bebê mostra pelos batimentos cardíacos dele que ele não tá lidando bem com aquilo, a gente tem algumas coisas que a gente pode tentar fazer, às vezes mudar a posição da mãe, algumas coisas que podem ser feitas. E se ainda assim ele não tá bem, aí é necessário uma cesariana. E para isso ainda bem que existe, né? Bacana. Agora, quando o bebê tá bem e a mãe tá bem, é só esperar. Esperar o corpo fazer o trabalho dele. E as mulheres falam, ai, como que é a contração? Ninguém tem noção, né? Até você passar por aquilo, você não sabe como é. A contração é exatamente como uma onda. Você começa a sentir uma cólicazinha, ela sobe, vai lá em cima, fica forte, depois ela diminui. E aí nas primeiras você se assusta, depois você já sabe qual é o ritmo da contração. Você sabe que quando chegar naquele pico, ela vai diminuir. Então o que você vai fazer? Você vai respirar fundo, vai deixar passar. A gente fala muito isso, a gente fala muito antes. Na hora do seu trabalho de parto, eu não vou ficar te dando uma palestra. Eu só vou te lembrar de algumas coisas. Ali na hora, vocês... Primeiro, hoje, você considera que uma doula é indispensável em qualquer parto? Ou, por exemplo, se você vai... É só em parto humanizado? Não, eu não posso dizer que a doula é indispensável porque eu respeito muito a mulher. Se a mulher diz que ela não quer ter uma doula, ok, ela não quer ter uma doula. E ninguém pode obrigar aquela mulher a ter uma doula. Eu já recebi mensagem uma vez de uma mulher falando, olha, eu quero saber um orçamento, mas é só porque todo mundo fica falando que eu tenho que ter uma doula. Eu falo, cara, se todo mundo fica falando que você tem que ter uma doula e você acha que não, vai lá. Só que assim, é uma coisa que se vai facilitar o seu caminho, por que não? Eu faço uma comparação com um guia. Você pode fazer uma trilha, subir uma montanha sem um guia? Pode. Seguindo o mapa, olhando lá as placas. Só que se você tá com um guia que vai te falar, olha, vamos por aqui que é mais fácil. Olha, agora depois desse caminho vai ter uma pausa e você vai poder descansar. Quando você estiver pensando em desistir, ele fala, não, mas só falta 1 quilômetro. Você não vai desistir. É melhor você estar com ele do que sozinha. A doula é mal comparando a isso. Eu sei, a gente não faz toque vaginal, a gente não faz a ausculta do bebê. Eu ia perguntar isso. Mas a gente percebe pela movimentação corporal da mulher. Como a gente estuda e a gente tem a experiência de vários partos assistidos, a gente sabe pela movimentação corporal da mulher em qual fase do trabalho de parto ela está. Então, no começo, na fase mais demorada, enquanto a gente está em casa, a mulher ainda consegue conversar entre uma contração e outra, ela está mais alerta, de olhos abertos. Depois, quando ela começa a entrar na fase ativa, ela já fica mais reclusa, mais fechada. A mulher começa a se conectar com ela e com o bebê. E aí ela já não... Aí o negócio já muda. Isso, né? muda o ritmo, as contrações ficam mais perto. E ela já não tá achando graça na piadinha do marido. Ela já não tá gostando mais da mãozinha da doula ali fazendo massagem. Já começa a dar fora. Ai, peraí, vai pra lá. Aí a gente já sabe, opa, o negócio tá mudando. E aí nessa fase ativa, as contrações são mais fortes, mais próximas, mas elas são mais eficazes. Então, elas estão ajudando mais o seu corpo a trabalhar. E depois, quando vem a fase de transição, é a hora que muita gente chama da fase da covardia ou a fase da coragem, porque você passa por ela e vai embora. Que é quando tá de 8 de dilatação até o final, são as contrações mais dolorosas, porque é a hora que o bebê tá passando pelo sacro, nosso osso da coluna. Então, dói. Ai, meu Deus. Dói. Só que o corpo trabalha de uma forma tão magnífica. A Eloá se arrepiou ali. Calma, Eloá. O corpo trabalha de uma forma tão magnífica que o que encaixa na sua parte mais dura é a parte mais mole do bebê. Então a face dele, que é toda molinha, é o que vai passar por ali. Então vai doer? Vai, mas tem que passar. Essa é a parte mais difícil. Aí muitas mulheres pensam em desistir. É a hora que algumas mulheres pedem analgesia. Existe analgesia de parto. Ela pode ser muito bem indicada e necessária, como ela pode atrapalhar. Qualquer intervenção no trabalho de parto pode levar a outras intervenções. A analgesia é boa? Quando você vê que é um trabalho de parto muito arrastado, aquela mulher está muitas horas, ela está fraca, ela está precisando de um descanso. Ou você vê que o colo não termina de dilatar, e aí o obstetra ou a enfermeira vai fazer o toque, vai ver que ela é muita tensão. Aquela analgesia pode ajudar a mulher a relaxar e aí ela seguir em frente. Um trabalho de parto muito arrastado seria, assim, mais ou menos quanto tempo? Olha, eu não sei te dizer exatamente, porque às vezes vem uma fase muito rápida e depois a outra demora mais. Uma média é de 12 a 20 horas o primeiro trabalho de parto. Que isso? Já acompanhei partos de ficar 48 horas dentro do hospital.
Mas 48 horas, assim, é normal, é o ritmo dela. Sim, Cada mulher é um... Cada mulher e cada parto vai ser de uma forma. A tendência é que os próximos sejam mais rápidos. Então, assim, o que acontece? Pro parto acontecer, muitas coisas têm que estar alinhadas. Então, se o bebê não desce bem, se ele não encaixa direitinho, ele pode não conseguir nascer de parto normal, porque ele não vai conseguir passar pela bacia. O famoso não tem passagem, que as mulheres dizem. Ah, sim! Ah, não tem eu não tive passagem. passagem, nem entrou em trabalho. Como que sabe que não tinha passagem? Porque o médico engana e diz que, não, você é muito magrinha, não tem passagem. Não, sua bacia é muito estreita, você não tem passagem. Não tem como saber. Isso depende do quê? Do bebê encaixar direitinho, conseguir fazer a rotação para descer. Quando acontece de um trabalho de parto muito prolongado e o bebê não está descendo, a gente tem técnicas para tentar auxiliar isso. As doulas dominam várias técnicas. A gente tem o spinning babies, que são movimentos, exercícios que a gente pode fazer para ajudar o bebê a se posicionar. Tem o rebozo, que é um chale mexicano que as mulheres usam lá para carregar bebê e para fazer massagem também. Que nós fazemos várias massagens. Legal. E aí eu já apresento isso para a mulher antes. No encontro eu já mostro, olha, é esse tecido, a gente pode fazer isso. Algumas mulheres amam, porque a gente chacoalha o corpo, outras odeiam. Então, Varia muito, né? E aí quando ama, haja bíceps da doula, né? Porque sacode, não quer parar mais. Mas por quê? Porque isso pode ajudar o bebê a se posicionar. Muitas vezes é só isso que precisa. Mas aí se você tá num hospital com uma assistência tradicional, sem uma orientação, sem doula, ou às vezes... Cara, não vou ter como ter uma doula, mas estudei tudo, meu acompanhante sabe de tudo. Minha mãe, minha prima, meu marido sabe de tudo e vai conseguir fazer alguma coisa para me ajudar. Não vai ser a mesma coisa que o auxílio profissional. Mas se o acompanhante aprendeu lá a dar uma chacoalhadinha, aprendeu a fazer uma massagem, a incentivar a mulher, pode ser que ajude. E aí o rebozo faz muito isso. Além de aliviar a dor, ele ajuda no posicionamento do bebê. Bacana. E aí pode ajudar. Às vezes era só aquele detalhe que precisava. E quando você fala do parto de antigamente, se você pensar, a força da gravidade ajuda em tudo. Eles colocavam as nossas mães deitadas naquela posição ginecológica, que é a litotomia, né? Como que você vai ajudar um bebê a descer se a mulher tá deitada? Você não vai ajudar aquele bebê a descer. Quando a gente deita, a contração dói muito mais. Muito mais. É muito mais dolorido. Se você pensar que eu falei que vai passar pelo sacro... e ele tá pressionado na cama com o bebê passando por cima, é claro que isso vai doer mais. É por isso que aqueles partos eram muito mais doloridos. Também, né? Sim. Então, a liberdade de movimentação. O que é um parto humanizado? É um parto onde a mulher é respeitada. Não é necessariamente, tem que ser na água, com a lua cheia. Eu achava Não. isso, porque eu via fotos, até antigamente tinha um programa... que eu não lembro, que tinha um clube, né, que só mostrava parto humanizado e era as mulheres na banheira ou piscina em casa. Eu achava que parto humanizado era isso. Sim. Você ter filho na piscina na sala. Ter filho na água. E quem não gosta de água não vai ter filho. Não, não é isso. O parto humanizado é o parto onde a mulher é respeitada. Ela é protagonista. Por quê? Quem faz o parto é a mulher. Então ela precisa ser respeitada. Liberdade de movimentação. Não importa se você vai estar no SUS, se você vai estar com uma equipe particular ou se você vai estar no parto domiciliar planejado. A humanização é você ser respeitada, com a liberdade de movimentação, ter os seus desejos atendidos, porque às vezes até você negar uma analgesia para uma mulher que está realmente demandando aquela analgesia pode ser uma violência, pode ser considerada uma violência obstétrica. A gente sabe que quando chega numa fase, a mulher vai começar a pedir, mas daqui a pouquinho o trabalho muda a fase, quando muda na fase de transição, ali no final do trabalho de parto ativo, para o expulsivo, que é a hora de empurrar, muda o negócio e a contração muda. Então, assim, é uma coisa que vai vir à força. Às vezes, nesse período de transição, a mulher se sente fraca, fala, eu vou desmaiar, não vou conseguir ter força. Eu falo, não pensa nisso, agora é a hora de você ter força. Quando chegar a hora de ter força, vai ter. Quero, por favor. E assim, desculpa a minha ignorância, porque eu falei que eu realmente não entendo nada. Mas então, não necessariamente um parto normal é um parto humanizado. Não. Infelizmente, hoje, com certeza, muitas mulheres tiveram parto normais cheios de violência obstétrica nas maternidades do Brasil. Porque você falando que o parto humanizado é um parto onde a mulher tem de ser respeitada, liberdade de movimento e tudo mais, a gente não vê isso nos partos normais, nas maternidades aqui do Rio de Janeiro, pelo menos, né? Aqui no Rio a gente tem algumas maternidades do SUS
que estão já com a humanização. Tem o Hospital Maria Amélia, no centro da cidade, que é referência. O Marisca, ele é O Marisca humanizado? tá num caminho muito bom, muito bom. Antigamente a gente só tinha o Maria Amélia, então todo mundo ia pro centro da cidade. Eu já fui com clientes de Guaratiba pro centro da cidade, pra você ter noção, porque não tinha nada por aqui. O Marisca, a maioria dos plantões são enfermeiros obstetras e os médicos, a maioria dos médicos também são respeitosos. Então acaba tendo, eu já assisti partos ali 100% humanizados, com uma equipe de enfermagem muito boa. Então, assim, plantão vai ser sempre plantão. Seja no hospital mais caro do Rio de Janeiro ou numa maternidade do SUS. Depende de quem vai te atender. Só que a gente sabe que no Marisca e no Maria Amélia são onde a gente tem maior número de probabilidade de ter um parto legal. Um parto Então, humanizado. isso. Então, quando as mulheres contratam a gente, não é porque no hospital X de Campo Grande não tem parto humanizado. Não tem porquê. Porque quando a mulher chega a mim para me contratar, ou no meu grupo de apoio só como participante, ela vai escutar isso e ela não vai tentar naquele hospital onde ela sabe que tem menos chances. Ela vai para onde ela tem mais chances, entendeu? Quando uma gestante contratou você, aí, por exemplo, é porque eu tô perguntando essas perguntas bem bobas porque eu realmente não sei. No Marisca, ela vai ter que escolher, você assiste, ela vai ter que escolher, sei lá, entre a minha doula e o meu esposo pra Não. ver como é que funciona isso. Então, a gente tem aqui no Rio de Janeiro a lei municipal de doulas e a lei estadual de doulas. Então, a lei garante a presença do acompanhante de escolha da mulher e uma doula se ela quiser. Então, ela não que precisa... legal. E o acompanhante de escolha, é importante que isso fique bem claro, porque às vezes chega em algumas maternidades e querem que a mulher escolha outra mulher como acompanhante, não quer deixar o pai subir junto. Sim, Isso. já vi muito relato disso. A lei do acompanhante diz um acompanhante de escolha da mulher. Então não interessa se é uma enfermaria e vão ficar 3 mulheres juntas. Na hora que as mulheres forem ser examinadas, os homens saem e elas são examinadas. Ela tem o direito, se ela quiser, que seja o pai da criança ou acompanhante. Entendeu? Bacana. E você, falando agora de acompanhante, homem, marido, você sente, tem alguma barreira assim entre você e os maridos das gestantes? Porque homem, eu acho que mulher, que não entendo muito, hoje, óbvio, eu já consigo entender essa ideia e consigo ver que eu vou precisar. Porque meu psicológico pra isso, pra dor, eu vou precisar de uma doula dormindo comigo os 9 meses, porque... Como que é essa sua relação com os maridos das gestantes? Eles aceitam de boa ou então tem aquela... é desnecessário? Como é que funciona isso? Então, alguns raros são os que realmente já estavam estudando junto com a mulher e falam, realmente, vamos lá, vamos contratar uma doula, a gente precisa. A maioria é aquele, tem certeza, vai gastar dinheiro com isso. O meu marido falava, tem certeza que vai gastar dinheiro com essa mulher? Ele falava assim. Aí, nos encontros E hoje antes... ele é super engajado, né? Não, nisso. nos encontros antes, ele já viu que realmente ela passou muita informação que foi necessário. E no dia do primeiro parto, depois ele falou, caraca, se não fosse ela, ainda falou assim, o dinheiro que a gente pagou pra equipe tinha que ter pago só pra doula, foi ela que mais trabalhou. Porque o médico tá ali pra assistir. Então a médica ficou assistindo. A gente pagou realmente pra ela não intervir. Entendeu? A gente pagou por uma médica humanizada que ia estar ali pra ver e agir se necessário. Não foi necessário, ela não fez nada. A doula não, a doula fez massagem, a doula fez isso. E é um trabalho pré e pós, isso, né? Pré e pós. E aí depois ele virou um ativista das doulas, né? Não, tem que ter doula, vai contratar doula. E aí eu vejo muitas clientes, às vezes, entram em contato comigo e é um custo. E o bebê vem com muitos custos. E aí a maioria dos homens pensam, pra que você vai gastar dinheiro com mais isso? Pensa que é mais alguma coisa desnecessária. Só que não, né? E aí teve uma vez que me falou, cara, eu não sei como eu vou convencer e tal. Eu falei, qual a profissão do seu marido? Porque nós dois somos professores, então estamos com um orçamento reduzido. Eu falei, ele é professor de quê? De matemática. Eu falei, então eu vou provar matematicamente pra ele. E aí eu levei os números. Tem os números de estudos feitos com a diminuição de necessidade de cesarianas, diminuição do pedido de analgesia, as mulheres passam pelo trabalho de parto e têm uma percepção melhor daquilo que passaram. E aí a maioria dos maridos, inclusive esse que era um matemático, depois falou, tem que ter doula. Ele topou? Topou. Que legal. Só teve, até hoje, vai fazer 3 anos que eu tô atuando, só teve um cara que antes já não deu muita atenção e depois ele continuou
lá, assim, um pouco se lixando pro meu trabalho. Foi uma. Todos os outros, depois, porque a maioria, a gente, mesmo ele começando naquilo de, ai, será que é necessário ou não? Começa a frequentar o grupo e vê outros pais falando, vê outros no maridos. grupo também Isso, pode pais? Pode. Você vai levar seu pai, sua mãe, seu marido, todo mundo que você quer, que te apoie, Legal. você pode levar pro grupo, não tem problema. Legal. A maioria das mulheres leva o marido. Vou levar você, Luá. Leva as amigas. As amigas entram na nossa onda, cara. Tem uma legal. amiga minha que tem 2 filhas que não quer ter mais filho, mas ela fala, ai, amiga, eu vejo seus posts, me dá vontade de ter um filho. Eu falo, faz um filho. E aí os caras acabam, e eles realmente, quando vem na hora, eu falo, quem acha que é desnecessário ter doula é porque ele nunca viu a mulher passando pela onda de uma contração. Não é que a gente vai salvar o mundo, não é que vai doer menos porque eu tô ali, não. Mas eu acho que até vocês passam uma segurança, Sim, né? exatamente isso, é a segurança, é te falar, olha, tá tudo bem, é assim mesmo. A maioria dos homens, como a gente tem o trabalho antes, criam um vínculo com a gente também. Na hora que eles ficam desesperados, eles me olham assim. Aí eu fico só assim, ó, tá tudo bem, é isso aí mesmo, tá tranquilo, pode esperar. Porque o cara vê, começa a sair sangue, porque o parto não é sempre limpinho, né? Sangra, tem líquido, tem muco, tem muita coisa. E ele começa a ver umas coisas lá que ele nunca viu na vida, ele fica desesperado. Tá normal? É assim, não é? Eu falo, calma, relaxa. Teve uma vez que eu cheguei, essa semana tem vários bebês fazendo 1 ano, hoje tem uma fazendo 1 ano. Teve um que eu cheguei, ele já tava calçando tênis, achando que a gente ia sair correndo pra maternidade. Eu, calma, meu filho, relaxa aí, vamos esperar mais um pouquinho. E aí eles conseguem dar uma acalmada. Teve um que falou, ah não, no próximo filho vai ser cesárea. Aí eu falei, por quê? Ele, porque eu não consigo passar por aquilo tudo de novo. Eu falei, perguntei pra mulher, você consegue? Ela consegue. Eu falei, então você fica em casa com a mais velha e eu vou com ela, pronto. É você que não consegue, você não vai parir, quem vai parir é ela. Eu tenho o Matheus, meu namorado, ele fala assim, eu gosto muito de ver vídeos de parto humanizado, porque eu acho muito bonito, que a gente vê a parte bonita, né? Então Isso. é bonito. Aí eu fico tentando mostrar pra ele, aqui, Matheus, olha, ele não. Quero ver isso não. Para, eu vou desmaiar. O homem tem mais essa rejeição assim, ou as mulheres também têm? Tem mulher que é frouxa, tipo eu. Ah, não, muitas mulheres frouxas não, cara. É o medo do desconhecido, é normal isso. Muitas mulheres têm. Todas têm medo. Só que vão estudando, vão se Aham, informando e e vão chegam lá no final com ok, vamos passar por isso. Precisa sair a criança de alguma forma, que seja do jeito que eu escolhi. Eu acho isso muito desesperador, porque é muito novo e assim. Nos falta muita informação, Sim. né? Até algum tempo atrás eu lembro. Eu não lembro quem. Eu acho que na época foi o Jean Willis, não lembro, que tava com um projeto de lei, alguma coisa assim, pra tentar limitar o número de cesáreas. Eu não lembro, teve isso há muito O Brasil tempo é campeão atrás. do número de cesarianas. E eu fiquei revoltada, que eu falei assim, que limitar o número de cesárea? O quê? Eu tenho que ter filho do jeito que eu quiser, eu quero ter cesárea, porque a gente tem a ideia de que cesárea dói menos, de que cesárea não sei, é melhor. E hoje, óbvio, a gente não tô falando aqui de um caso de uma mulher que, por cuidados, por necessidades, tal, ela tem que fazer a cesárea. Não, tô falando de uma mulher saudável, que tem essa opção de escolher. Por que que isso foi... veio essa coisa pra gente de que, a gente já se acostumou com isso, de cesárea. Não tô falando que uma mulher, até tem essa polêmica, né, de que a mulher que tem cesárea, fez cesárea é menos mãe do que a que fez parto normal. Não tô falando disso. Mas eu tô falando de como que essa ideia hoje já é tão natural pra gente. É a cultura cesarista, né? É. Isso aconteceu porque os partos eram muito violentos na época das nossas mães. Litotomia, a episiotomia, que é um corte que os médicos fazem no períneo da mulher. E aí, muitas vezes, cortava até o músculo. E até hoje tem médico fazendo esse tipo de prática. Tem aquele termo também que eu te perguntei, o Cristeler, né? que é empurrar a barriga. A sogra da minha irmã, que é uma senhorinha de mais de 80 anos, ela acha que aquilo foi uma ajuda. Ela fala, minha filha, não, veio uma enfermeira que empurrou minha barriga e me ajudou. Minha mãe fala isso, não, porque... E assim, eu não sei hoje, com a quantidade de informações que a gente tem e com mulheres estudando, se informando, as coisas... Eu tenho sentido que as coisas têm melhorado, mas antigamente, quando uma mulher
anunciava uma gravidez, eu lembro disso quando eu era mais nova, quando eu era pequena, já vinham outras mulheres falando, ó, se prepara, porque vai vir alguém, vai te empurrar, ou então assim, fica quietinho, senão o médico vai te xingar, o médico vai fazer isso, vai te cortar, que não sei. A minha mãe antigamente falava isso pra mim, olha que minha mãe é de agora, dessa fase. Minha mãe pariu em 90, nos anos 90. Então, ela já falava isso. Ó, quando você tiver filho, você tem que ficar quieta pro médico não xingar, não te machucar. E assim, a gente já cresce com essa ideia de que a gente tem que se encolher, abaixar a cabeça pra gente ser bem tratada e ser respeitada. E ainda assim, a gente corre o risco disso não acontecer. E vocês vieram quebrando essas ideias todas, né? Quem cresce escutando tudo isso vai querer um parto normal. Por quê, gente? Não vai. Vai querer a cesariana. Foi isso que aconteceu. As gerações anteriores sofreram todas as violências obstétricas e passaram para as filhas que aquilo era um parto normal. E aí as filhas começaram a ter acesso aos planos de saúde que tinha como fazer a cesariana e estava lá pelo plano, tudo coberto, tudo ok. E aí elas começaram a ter cesariana. Então a gente fala, chega de parto violento pra vender cesariana. Chega, porque não é isso. Não é assim que é pro bebê nascer. Entendeu? Só que, infelizmente, a gente ainda tem muito isso acontecendo. O que você falou da cesárea, eu acho que é uma liberdade de escolha consciente. Um médico que engana a mulher durante todo o pré-natal e aí ela acaba indo pra uma cesárea entubada, porque ele disse que era melhor... Aquilo ali foi um desrespeito com ela. Agora, se eu te falar todos os benefícios do parto normal, você estudar tudo aquilo, você vê que pode ser melhor se você tiver um acompanhamento bom. E ainda assim você quiser uma cesariana, é o seu corpo, o seu filho. Você é a melhor mãe que seu filho poderia escolher. Nenhuma mulher pode ter dúvida disso. Cada filho escolheu sua mãe e ela é a melhor mãe que ele poderia escolher. Se ela quer ter a cesariana, que tenha a cesariana. Eu sou consultora de amamentação, eu atendo muita consultoria de mulheres que tiveram cesariana. E algumas, quando sabem que eu sou doula, começam a, querer se explicar. Ah, não, foi cesárea, porque eu falo, calma. Já acha que você vai levantar a bandeira contra, né? Acha que eu vou falar, tá vendo, é por isso. Não é assim. Você escolheu, era isso que você queria? Então tá bom. Agora, você foi enganada? Me dá um abraço, vamos lá, na próxima a gente tenta de outra forma. E na consultoria de amamentação, assim, óbvio que o nome já é bem esclarecedor, mas o que exatamente você faz? Então, a gente pode fazer uma consultoria antes, durante a gestação, para mostrar como que se dá a amamentação, porque a maioria das mulheres não tem noção. E tem algumas pessoas que fazem lá, esfrega a bucha no seio pra poder... Já ouvi isso. Não tem que fazer nada. Tem que preparar o peito. Não tem que preparar o peito. O peito vai ser preparado pela natureza. Você vai perceber alterações no seio. Ele vai aumentar de tamanho, a areola vai ficar mais escurecida, parecem espinhas, são os tubérculos de Montgomery, é o nome que vão fazer a oleosidade ali trabalhar para fortalecer o seu mamilo. Uhum. E aí, quando o bebê nasce, primeiros dias é somente o colostro. E algumas mulheres acham, eu não tenho leite, não tem nada, eu aperto, não sai nada. Então, o trabalho que a gente faz antes, durante a gestação, é bom para isso. Para a mulher já saber o que vai acontecer naqueles primeiros momentos. Mas a maioria só contrata quando começa a dar ruim. Isso que eu ia falar, acontece muito, né? Empedrar, tem Sim, infecções. é muito difícil. O seio racha, porque às vezes o bebê não sabe pegar. Nem todo bebê nasce sabendo sugar. E nem toda mulher sabe amamentar. A gente vai aprender ali na hora que o neném nasceu, né? E aí muito se fala hoje em dia sobre pega. Aí você vai no YouTube e vê 500 vídeos sobre a pega do bebê. Mas e o posicionamento? Desse jeito aqui que a Helena tá toda torta, ela pode estar fazendo a boca de peixinho, que é a pega certa, que ela vai estar machucando o meu peito todo. Porque não é assim que se mama. Principalmente no início. A gente precisa alinhar várias coisas para aquele bebê estar mamando. Então elas me ligam quando? Quando o seio tá rachado, quando tá com engurgitamento, que é aquela pedra de leite, ou quando acha que não tem leite, porque também tem isso, né? As propagandas dos leites artificiais são tão maçantes. Helena tá gemendo. Tá falando do assunto que ela gosta. Porque as mulheres acham que não são capazes de nutrir os seus bebês. Apertou, não saiu nada, acha que não tem leite. Não é assim. A sucção do bebê, nada se compara. Você pode ter a bomba elétrica mais cara, que ela não vai extrair leite da mesma forma que um bebê quando suga. É um momento, então, que é difícil mesmo, sim, é de adaptação. É muito. Tem umas sortudas que o bebê nasce, mamou, pronto, tá tudo perfeito, lindo, eternamente. Mas para a maioria das mulheres vai ser difícil, sim.
E aí tem as consultoras de amamentação. Se você não tem como ter acesso a uma consultora, tem banco de leite nos hospitais. A maioria dos Isso eu hospitais já ouvi falar. tem a sala de amamentação. Você vai lá, vai pedir ajuda pra enfermeira, vai pedir ajuda de novo, vai pedir ajuda mais uma vez. Não vai, se tá doendo é porque tá errado. Então vamos tentar acertar. E aí eu chego lá pra isso. Pra poder acertar as coisas. E às vezes tá lá um seio super ferido e só da gente colocar o bebê na posição certa, a mulher consegue amamentar sem dor. E você, hoje, você é doula, consultora de amamentação. Na sua primeira gestação, você era a contratante, né? Você estava ali vivendo e agora você já está dentro do mundo, você é a profissional que está fazendo isso. Você percebeu essa diferença da sua primeira gestação para essa? Uma diferença gigantesca. Primeiro que eu queria ter na minha casa, porque eu não queria... Meu primeiro parto... Meu primeiro parto foi natural, humanizado, na maternidade top, que meu plano de saúde cobria com a médica que eu escolhi. Só que eu tive que me submeter às regras do hospital. A partir do momento que você entra no hospital, você tem que se submeter às regras. Meu filho precisou passar pelo berçário para fazer admissão. Toda hora entrava alguém lá para poder ver isso, ver aquilo, teste disso, teste daquilo. E nela eu já queria manter uma gestação bem saudável para poder ter em casa e não ter nenhum incômodo, para eu seguir as minhas regras. Obviamente, com o auxílio da equipe, se qualquer coisa que elas me falassem, eu acataria, se qualquer coisa que fosse necessária. E os meus medos eram diferentes, né? Então, no meu primeiro filho, eu não sabia de várias intercorrências que podem acontecer no trabalho de parto. Depois, quando eu soube disso, então eram outros medos que eu tinha. Então, até para isso, eu escolhi uma equipe, óbvio, que foi um encontro de almas, que eu conheci a minha parteira num curso que eu fiz. Eu já estava grávida, nem a minha família não sabia, só meu marido, mas quando eu entrei lá, que ela estava falando, eu comecei a chorar. Ai, meu Deus, que mulher maravilhosa! E aí foi a equipe que eu escolhi, uma equipe de parteiras negras, a Sankofa, super ativistas, maravilhosas. Sério? Que legal! E aí elas estavam comigo no dia do meu parto. Por quê? Além disso tudo, eu sei que elas são muito capacitadas. Eu sei que elas sabem resolver aquelas coisas. Para você ter um parto domiciliar, você precisa dessa segurança. Não é só enfermeira, não, tem que ser uma enfermeira obstetra e ela tem que ser capacitada para aquilo. Aí as pessoas perguntam, como que registra? Elas são cadastradas na prefeitura, então elas têm a DNV, que é o papel para registrar, elas têm a caderneta de vacinação, elas têm tudo. E como que eu, leiga, vou saber de tudo isso? Eu peço esses documentos, eu busco referências, como que eu acho a minha doula ideal, a minha enfermeira, essa equipe... Pra me atender? Como que eu sei que é realmente uma equipe que tá preparada? Então, a doula você vai pesquisar, a gente tem o site da Associação de Doulas do Rio de Janeiro. Sim, e lá nesse site tem a lista das doulas associadas. E aí lá você consegue ter o acesso. Geralmente a gente vai por indicação de uma colega que teve a doula. Já tiveram mulheres que entraram em contato comigo através do site, das páginas de Facebook. Tem muitos grupos no Facebook de apoio ao parto. E aí as mulheres acabam entrando nesses grupos e conhecendo as doulas. A equipe é mais complicado, porque assim, você pode confiar e a gente sabe que nem todo profissional é assim. Ninguém é 100%, a gente é humano. Mas a gente sabe que nem todo profissional é tão atualizado assim. Então a gente tenta sempre pedir indicação, né? Eu pari com essa equipe que eu sei que é muito boa, que eu confio. Mas eu tenho outras equipes que eu já trabalhei junto e que eu posso te falar. Essas equipes são seguras. Então você vai sempre tentar buscar pessoas que possam te dizer por experiência, que tenham visto que aquilo ali funciona, entendeu? Frequentar, então, esses grupos de grupos apoio de apoio são fundamental, né? a melhor. Isso sim é fundamental. Para você parir, você precisa de uma doula? Nem sempre. Mas o grupo de apoio vai fazer total diferença. Até mesmo se você quiser parir sem doula, se você não tiver condições de contratar uma doula, você vai frequentar um grupo de apoio e você vai sair de lá muito mais preparada para isso. E a maioria dos bairros tem. Aqui na Zona Oeste a gente tem Bangu e Campo Grande. O meu grupo em Bangu, tem o grupo de uma colega em Campo Grande. Seu grupo em Bangu é onde? Por enquanto está sendo na Rua Séries, mas a gente está tentando buscar um local maior porque o grupo vai crescendo, né? As pessoas vão querendo frequentar. Julho a gente não vai ter encontro por causa de um conflito de agendas. Eu com a Helena tão pequenininha não tem como coordenar sozinha. E as colegas, a gente tem outros 2 lugares. Então, em agosto a gente volta. Eu vou divulgar depois, quem quiser ver lá no meu Instagram, no meu Facebook. Vai ter lá a data em agosto já, aqui, o encontro aqui de Bangu. E todos os bairros têm. Não o meu grupo, mas em todo bairro vai ter um grupo de algumas doulas que estão coordenando. E é o melhor lugar para você ter informações certas. Mesmo até que você não tenha interesse
em contratar uma doula, você vai ter informação Sim, pro parto, né? exatamente. Mesmo que você não tenha interesse, que você não possa financeiramente, talvez, você consegue ter as informações pro parto, informações seguras, né? Porque às vezes você dá um Google lá e vem um monte de história que não é verdade. Entendi, super bacana. Eu separei algumas perguntas aqui, porque eu tava muito ansiosa pra essa entrevista, porque é um assunto que eu acho que nos falta muita informação. E Sim. quando nos falta muita informação, a gente fica apreensiva, porque a gente vê muitas pessoas falando besteira. Como você, Patrícia, doula, lidar com as pessoas que não conhecem o seu trabalho e querem vir te criticar? Tipo, você tá levando as mulheres a correrem um risco, porque isso é um risco, porque assim, eu vi as fotos do seu parto e é uma coisa muito bonita. Obrigada. Eu não tenho coragem. Vamos trabalhar isso, mas assim, você pariu em pé, né? Eu fiquei chocada, porque eu nunca tinha visto Eu também fiquei chocada, não uma imaginava mulher que nessa posição. É sempre, sei lá, mulher de cócoras, de a cócoras, maioria. ajoelhada, ou sentada na banheira, ou de alguma outra posição, e você tava em pé. E aí veio gente te criticar, falar que você tava correndo risco, fazendo algo fora da sua alçada, que você não sabia fazer aquilo. Como que você lidar com isso? Porque você tá estudando, tá fazendo curso, se profissionalizando, e ainda tem que ouvir gente que não conhece nada do seu trabalho dando pitaco. Então, quando alguém vem falar assim, eu sempre respondo baseada nas evidências científicas. Você tá correndo. Teve uma pessoa que comentou, você tá correndo um risco desnecessário. Eu falei, me mostra os riscos. Não responde, porque se eu mostrar os riscos, eu vou responder com as evidências dizendo que não tinham aqueles riscos. E a gente sempre tenta mostrar isso. Então, você está dizendo que isso é errado, mas você já parou para ver esses números que estão te mostrando aqui que realmente é o melhor? Entendeu? Eu tento sempre isso, eu não brigo. Tem muita gente que acha que a doula vai enfrentar o médico. Não brigo com médico nenhum, não enfrento ninguém. A gente tenta fazer o nosso trabalho de formiguinha para mostrar para as pessoas que aquilo ali pode ser um caminho melhor. Eu ia perguntar isso. Vocês têm essa coisa com os médicos? Eles veem vocês com bons olhos? Ou tem aquela sempre sai daqui, deixa eu fazer meu trabalho? Tem isso? Não, então, o médico que vai respeitar a mulher, ele adora a doula. Porque a doula vai facilitar o trabalho dele. A mulher vai chamar menos pelo médico, a mulher vai estar mais preparada para passar pelo trabalho de parto, vai ser um trabalho de parto menos trabalhoso para ele, que ele não vai ter que ficar lá dando tanta atenção, somente assistindo. Vai ser um trabalho de parto que ele sabe que provavelmente vai ter um bom andamento. Agora, quando o médico diz, eu não gosto de doula, eu não aceito doula, é porque provavelmente ele quer fazer alguma coisa que ele não quer que ninguém veja. Já né? aconteceu isso com você? De você ter algum médico que você sentiu que ele tava querendo que você saísse dali, que ele queria trabalhar? Atendimento particular, não. Eu já vi, eu fiz trabalho voluntário assim que eu me formei numa maternidade pública, e lá infelizmente ainda acontece muita violência obstétrica, e aí alguns plantões de enfermeiras eram maravilhosos, mas tinham plantões médicos que faziam episiotomia em todo mundo. E aí esse médico não gosta de doula, né? Ele fala... Episiotomia é aquele corte no períneo da mulher que eles acham que é necessário, mas já temos evidências provando que não abrevia o tempo de nascimento, que não adianta para fazer bebê nascer mais rápido, é só mutilação mesmo. E, assim, qual o conselho que você dá para uma mulher que, sei lá, está nos assistindo agora, talvez ela não tenha condições financeiras de pagar uma equipe, talvez ela não tenha condições financeiras de contratar uma doula e ela tá ali à mercê, ela vai ter no hospital público. Qual o conselho que você dá para essa mulher, para ela se preparar? O que ela pode fazer? Como que ela pode se prevenir desses abusos, dessas violências? Ela deixa o acompanhante ciente disso para ele ficar atento. A quem ela pode recorrer se ela vier a sofrer algum tipo de violência? A mulher tem essa proteção hoje em dia ou não? Aconteceu, pronto, é assim, é normal? Então, tem algumas coisas que a gente pode fazer. O primeiro é frequentar o grupo de apoio. Porque nos grupos de apoio você vai ter informação qualificada, o seu acompanhante vai saber o que é o certo e o que não é para acontecer. A gente orienta sempre a mulher a fazer um plano de parto, que é um documento onde ela diz os desejos dela, o que ela quer e o que ela não quer que aconteça no parto. Obviamente que alguma coisa pode sair de acordo com o andamento do parto, mas naquele plano de parto a mulher pode deixar claras as vontades dela e levar isso para o hospital. As mulheres que vão para o hospital público, é importante saber que você não é obrigada a ir para aquele hospital de sua referência.
todas as maternidades do SUS do Rio de Janeiro são portas abertas. Elas recebem as mulheres que moram em qualquer lugar. Então, eu ia perguntar isso. Isso. Então, eu tinha essa ideia de que eu tinha que ir pra onde tivesse, fosse próximo à minha o que casa. pode acontecer? Quando você faz o pré-natal pelo SUS, no seu cartão de pré-natal tem escrito a sua maternidade de referência. Uhum. E aí, se a sua maternidade de referência é um local que você sabe que não tem partos respeitosos, você vai esperar realmente estar em trabalho de parto e vai para uma maternidade onde você sabe que pode ser melhor atendida. Por que esperar realmente? Porque se você chega lá, tipo, senti a primeira dor, sair correndo. Se você chegar lá e você não tiver num certo nível de dilatação, eles podem te remover para sua maternidade, podem querer te remover para sua maternidade de referência. Só que ninguém vai te obrigar a entrar numa ambulância. Então você pode dizer, ok, não tá na hora de eu me internar, mas eu quero parir aqui, então eu vou esperar e daqui a pouco eu volto. Fica ali na recepção da maternidade, espera um pouquinho e volta depois, por exemplo. Então, assim, você pode parir nas maternidades onde você sabe que há chances de um melhor atendimento. Você vai munir seu acompanhante de informações, vai fazer um bom plano de parto, explicando lá o que você quer, o que você não quer. E essas informações você consegue, além do grupo de apoio, tem grupos no Facebook de parto natural, onde você tem muita informação que você consegue tá consciente. Tem um documentário maravilhoso que se chama O Renascimento do Parto. Bacana. E nesse documentário você consegue mostrar a realidade obstétrica assim, nua e crua. Pra quem tá em dúvida, pra quem acha que é bobeira, pra quem acha que, não, eu vou conseguir sim pelo plano de saúde, você vai assistir aquilo ali e você vai ver que realmente você precisa estudar e tá preparada. Infelizmente no Brasil, no Rio de Janeiro, não basta querer pra ter um parto. Você tem que estudar, você tem que batalhar e correr atrás. Só que consegue. Até porque, pela nossa falta de informação, nós mulheres, a gente esse acesso aqui, esse papo que eu tô tendo com você, eu nunca tive com ninguém. Nunca cheguei, até mesmo na época da escola, nunca conversei com ninguém profundamente sobre esse assunto. Então, eu acho que a mulher, ela que não frequentou nenhum grupo de apoio, ela que não sabe nem mesmo o que é uma doula, ela que não tem ninguém ali apoiando, essa mulher chega numa maternidade, ela tá à mercê de um médico que pra ela é a pessoa que realmente está sabendo o que faz, é a pessoa onde ela vai depositar toda a confiança, porque ela sabe que é um profissional e tal, e nem sempre esse profissional age de forma ética, de forma legal, da forma que ele deveria agir, principalmente com uma mãe de primeira viagem. Ela acaba sendo enganada, né? Exatamente. Então, assim, é muito bacana a gente tá tendo esse papo, até mesmo por essa questão do esclarecimento. Hoje em dia, eu acho que eu, Júlia, tenho uma outra visão disso, que antes eu não tinha. Como eu falei pra você, eu achava que cesárea era a melhor coisa do mundo, apesar de não conhecer nada sobre parto, sobre maternidade. Hoje eu consigo ver esse outro lado e consigo entender como que é importante essa atuação de vocês, esse engajamento de vocês pra fazer com que outras mulheres se despertem, né? Outras mulheres se interessem por esse assunto super bacana, super bacana. Helena tá suspirando aqui. Tá, ela tá cantando aqui. Então, vamos lá. Muito bacana conhecer o seu trabalho, bacana conhecer coisas que pra mim eram super desconhecidas, que eu não fazia noção. Confesso que, assim, pra mim, eu imagino que algumas pessoas também que estejam nos assistindo ainda tenham esse medo, esse receio. Poxa, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? E hoje, assim, olhando por esse lado do medo, do preparo psicológico, eu consigo realmente entender que é fundamental. Não sei, pra outras, como você falou, tem mulher que não quer, tem mulher que quer, mas eu acho que pra mim, medrosa do jeito que eu sou, seria algo necessário, fundamental. Super bacana isso, muito bacana mesmo esse seu trabalho. Eu gostaria de saber o que você indica para uma mulher que, sei lá, ela descobriu que tá grávida agora, ou uma tentante, ou uma que até mesmo tá próximo de parir. Quando que ela já tem que começar a decidir quem vai ser a equipe dela, a doula, como que faz? É um negócio que tem um investimento também, né? Isso. Como se preparar pra isso? Você
Existe algum tipo de consórcio para você ir pagando uma equipe ou não? A pessoa tem que pagar à vista, cartão de crédito? Como que funciona isso? Então, a doula, eu acho que você pode procurar o quanto antes. Tem mulher que antes de engravidar já sabe que vai engravidar, já tá pesquisando, já tá, as tentantes, né? Já podem se preparar para isso. As equipes particulares, a maioria recebe após o parto. Algumas equipes humanizadas esperam você receber o reembolso do plano de saúde para poder fazer o pagamento, que o plano de saúde reembolsa uma parte. Agora tem alguns até reembolsando 100% com o caminho das pedras que a gente descobriu aí. Agora, equipe de enfermeiras facilitam bastante o pagamento. As doulas também, a gente facilita o pagamento. Algumas aceitam cartão de crédito. E assim, o quanto antes você contrata, mais tempo você tem de pagar, né? Mais tempo você tem para se programar. Então é isso, se programar, você ainda não tá nem pensando em ficar grávida. Quando você começar a pensar nessa possibilidade, já decidir o que você quer para conseguir se programar. Quem porventura já não dá mais tempo, já tá grávida, vai frequentar um grupo de apoio, eu tô batendo muito nessa tecla porque é fundamental mesmo, porque você não precisa pagar. Você tá ali adquirindo informação para poder chegar o mais preparada possível no dia do parto. Mas mesmo a pessoa na reta final da gestação, ela pode contratar? Pode contratar. Não precisa, tem um tempo, assim, mínimo, eu não atendo, sei lá, a pessoa vai parir mês que vem. Não pego mais. Não, o que pode acontecer, ela vai parir mês que vem, aí o meu mês tá cheio. Porque eu também não posso pegar 50 gestantes. Quem dera que tivesse também, né, 50 gestantes. Até porque você tem que ficar disponibilidade, Sim, a gente precisa de uma disponibilidade de 37 até 42 semanas. Eu tenho que estar disponível para aquela mulher. E eu não posso correr o risco de 3 mulheres entrarem em trabalho de parto no mesmo dia. Isso nunca aconteceu comigo. Ainda assim, nós trabalhamos Existe, então, algum cálculo que você faz assim? Sim. Eu posso pegar... Sim. Eu tenho uma cliente aqui que aproximadamente ali na data tal, então as outras você não pega a diferença de quantos dias? Não é uma diferença de quantos dias. Naquele período eu tenho que ter, no máximo 4 gestantes para conseguir dar conta. Dificilmente elas vão entrar em trabalho de parto no mesmo dia. Essa semana mesmo. A Marina faz aniversário hoje, 1 aninho. Fiorella faz aniversário sábado. Foram dias de diferença. Porém, no meu contrato, eu tenho 3 doulas de backup. Que são as minhas parceiras que trabalham comigo. Nunca usei. Já atendi parto no dia do aniversário do meu filho. Sério? Arrumei a festinha, fui lá e voltei. Então, assim, eu tenho lá as backups. Pra quê? Pra se eu tiver realmente impossibilitada de atender. Ou quebrei a perna. A perna não, já vi doula atendendo com a perna quebrada. Quebrei o braço, realmente não vai dar. Não tem condições. E a sua família, você falou, foi atender numa festa de aniversário do seu filho. Entende? Demorou a entender ou desde o início foi super de boa? O apoio fundamental que eu precisava era o meu marido. Porque quando eu saio na madrugada é ele que tá com o meu filho. E eu tenho que ter uma rede de apoio. Então, assim, já aconteceu do meu filho ficar com a minha sogra, já aconteceu do meu filho ficar com a minha sobrinha, até a hora de ir pra escola, e o meu marido pegou ele e levou ele pra escola. Então, a gente precisa de ter uma rede de apoio, além de, obviamente, ter uma babá, uma pessoa de confiança que você possa contratar e ligar naquela hora pra estar ali. Todas as vezes tinha ou meu marido ou algum familiar disponível pra ficar com ele. Agora, isso no dia do aniversário do meu filho. Justamente, uma pessoa que me chamou de Índia quando eu parei, meu filho foi de cócoras, né? E ele falou assim, parecia uma índia. Aí depois, no dia do aniversário do meu filho, quando eu voltei pra festa, caramba, que ideia que você foi arrumar, hein, doula? Assim, as pessoas não entendem, mas é um trabalho muito gratificante. Eu já deixei meu filho, daqui a pouco eu tô voltando, a Heleninha vai ficar com o papai. E assim, eu já conversei com ele, a DPP é tal, DPP é a data provável de parto. DPP é tal, ela vai estar com tantos meses. Você banca ficar com ela? Banco, então eu posso pegar a minha cliente, porque não posso pegar cliente e não tem com quem deixar minha filha. Então a gente se programa muito. É por isso que algumas mulheres falam, e se virar uma cesárea? Você precisa pagar a doula da mesma forma, porque ela se programou totalmente, ela estava disponível para você de 37 a 42 semanas, ela esteve com você durante toda a sua gestação, então, independente do desfecho final, a doula vai ser paga. Eu vou fazer uma pergunta que não sei se já aconteceu com você, mas me veio isso agora na mente. E se você está acompanhando a gestante ali e aconteceu uma perda? Ela perdeu o bebê. Como que você também dá esse suporte? Óbvio que ela vai precisar de outros tipos de profissionais, mas
você fica ali, cumpre seu trabalho, ou perdeu o bebê, teu trabalho encerrou, pronto, Não. como é que isso já aconteceu com você? Comigo ainda não aconteceu, graças a Deus, espero que nunca aconteça. Mas a gente tem, até uma gestante que vai para novembro estava falando comigo essa semana, se acontecer uma perda gestacional, né? Dependendo da fase do parto não, dependendo da fase da gestação, o bebê vai precisar, de qualquer forma, o bebê vai precisar nascer. A melhor forma continua sendo o parto normal. Então, as mulheres que decidem por induzir um parto normal do feto morto, ela pode ter o apoio da doula. Conheço uma doula que já acompanhou mais de uma cliente no parto do bebê morto, infelizmente. Mas assim, se no bebê é tudo normal, é um apoio fundamental, você imagina nessa situação, porque ela criou um vínculo com a doula, Sim. então uma pessoa que ela tem confiança para estar junto, e aí nos cursos a gente tem uma matéria específica com uma psicóloga para poder tentar se preparar para dar todo o apoio, inclusive estudamos sobre várias coisas que a gente pode fazer para tentar ajudar aquela família também nesse momento de perda. Então a gente continua o trabalho. Então, bacana. Até porque imagino que, sei lá, para uma mãe de primeira viagem, que já tá sendo tudo novo, tudo diferente, ela imaginando que vai parir. E aí depois vem Exatamente. essa notícia, fica complicado. Bacana. Patrícia, pra encerrar, só pra gente fazer umas perguntinhas, se eu pudesse eu ficaria aqui mais tempo, porque ainda tem 1 milhão de perguntas pra fazer, mas só algumas que eu acho mais importantes. Eu quero me tornar doula, como que eu faço? Aqui no Rio de Janeiro a gente tem a lei das doulas. Agora a gente está fazendo uma regulamentação da profissão, então a gente está passando por uma fase de adaptação da matriz curricular para se tornar um curso um pouco mais extenso. Mas enquanto isso nós temos vários cursos aqui no Rio. Eu sempre indico o último curso que eu fiz, que eu acho que é um curso bem completo, que você consegue fazer. É um curso que tem vários dias, você tem uma abrangência bem grande, e aí no final desse curso você sai com um certificado para poder começar a atender. Ainda não é estágio Isso que eu ia obrigatório. perguntar, não é... Ainda não tem estágio obrigatório. Acontece de ter muita gente que não sabe o que tá fazendo e se mete nesse... Acontece. No meu curso, na minha turma, teve uma moça que achava que ia ser parteira. Porque minha avó era parteira, eu quero ser parteira também. Todo mundo, não, peraí. Não é isso não, você não vai ser parteira, você vai ser doula, você tá fazendo o curso errado. E acontece muita gente que faz... Aproveitando que você perguntou isso, qual a real diferença? As parteiras urbanas, hoje em dia, são enfermeiras com especialização em obstetrícia. São enfermeiras obstétricas que a gente chama de parteira porque elas assistem o parto em casa, como as minhas parteiras, como as parteiras que trabalham aqui na casa de parto, que tem aqui em Realengo. São enfermeiras formadas. A doula, ela não faz nada dessa assistência. A enfermeira, elas são capacitadas para fazer. E nos hospitais ainda tem o pediatra. No caso do parto domiciliar, são 2 enfermeiras, porque uma atende a mãe e uma atende o bebê. Entendi. Super bacana, Isso. então. Então aí a pessoa quer se tornar doula, ela vai lá, pesquisa esses cursos, né, e faz. Super bacana. Outro ponto pra gente encerrar, não tem muito a ver com essa parte de doula, de parto, não, mas é uma parte mais pós. Hoje você é mulher, mãe, engajada nesses direitos da mulher, da mãe, da maternidade, você sente um pouco de, sei lá, esses olhares estranhos quando você posta uma foto amamentando, quando você posta uma foto tipo daquela sua parindo, porque a gente vive numa sociedade muito machista, então tem esses olhares ainda de que amamentar em público, pelo amor de Deus, não pode. O que você acha disso? Eu acho que, assim, os homens querem tanto tutelar a nossa vida que até sobre o nosso corpo na hora de parir e amamentar eles acham que eles têm que mandar. Só que não, né? Agora até o Instagram e o Facebook já liberaram foto de parto, não é mais considerado pornografia, que era Isso, até 2 meses atrás, você postava uma foto, te bloqueavam, as pessoas denunciavam e era bloqueado por pornografia. Agora não adianta, tá tudo lá. Porque as mulheres precisam saber que aquilo ali é o que acontece. E eu acho que quanto mais fotos tiver, quanto mais vídeos tiver, mais mulheres vão saber que aquilo ali é o natural e que a gente sobrevive, fica tudo bem depois e que é assim que a gente vai nascer, assim que a gente vai botar nossos filhos no mundo. Que bacana. Então, o que você indica aí, sugere, fala para as mulheres que, assim como você,
óbvio que você já, por ter seu conhecimento, por ter toda uma estrutura de estudo, você não sente muita... Como você falou, você responde com bases em conhecimentos científicos, mas às vezes uma mulher que é mãe, que não tem tanto conhecimento, ela se sente assim, poxa, nem vou amamentar meu filho, não vou postar uma foto pra eu não ficarem falando besteira. O que você diz? Pode postar foto, pode amamentar em público, Pode postar sem problema. foto, se vierem reclamar com você, você chama a gente que a gente responde. E acontece muito isso mesmo. Num grupo de mães, uma mãe é atacada e todas as mães vão lá para poder responder bonitamente pro cidadão o que ele tá falando tem do que não ser. sabe. Eu vi no Instagram, não lembro no perfil de alguém, mas uma moça que ela postou que ela tava amamentando, mas ela estava amamentando em público. No local público, né? E ela postou uma foto e, meu Deus, até mesmo a candidata à presidência, a Manuela Dávila, que ficou conhecida pelo episódio de amamentar a filha, né? Então, assim, vamos, né? Botar essa cabeça pra andar, abrir a cabeça, porque é super normal. A criança precisa se alimentar. Qual é o alimento da criança? Tem Deus gente que criou prefere assim. que a criança passe fome, porque, Não, né? vamos amamentar em Não. público. Aí tem vários memes. Por que você não bota um paninho? A pessoa vai e cobre um paninho no próprio rosto. Então E no rosto o rosto de quem tá tem falando. Toma. Tem o seio, Que é tu um já paninho, viu? aham. Põe o... Tem uma touquinha super legal, que é a touquinha em forma de seio. A Então, você não touquinha em quer forma ver. de seio. Aí põe assim, desnecessário mostrar. E a touca tem uma forma de Toma. mamilo, assim, ótimo. Eu vou fazer isso. Gente, eu infelizmente tenho que encerrar. A gente ultrapassou, Eloá. A gente ultrapassou, né? Mas Só um valeu a pouquinho. pena. Hoje foi muito bom. Se eu pudesse, eu faria mais Que bom. perguntas. Teve bastante gente acompanhando a gente. Ainda tem gente acompanhando a gente. Super bacana. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar o nosso quadro. Muito obrigada, Patrícia, Imagina. pelos esclarecimentos, pelo bate-papo. Como eu falei pra você, iam ser perguntas até, não sei, pra você, bem bobas, mas porque Não. eram dúvidas que eu tinha, dúvidas que eu pesquisei, que outras mulheres tinham também. Foi super bacana ter você mostrando um pouco desse outro lado pra gente, esclarecendo. Tenho certeza que, assim como eu, a Eloá também, Calma, Eloá. outras mulheres agora estão com uma outra visão do seu trabalho e até mesmo de maternidade. Muito obrigada por isso. Você quer deixar algum recado? Como que a gente acha você nas redes sociais, seu telefone? Eu agradeço pelo convite. Eu acho que a gente precisa mesmo levar essa informação para todo mundo. A gente faz sempre a hashtag Toda Mulher Merece uma Doula. Então, minhas redes sociais é sempre Patrícia Asta Doula. Tem o grupo de apoio que funciona aqui em Bangu, é Gaia, Grupo de Apoio à Maternidade. Legal. E depois a gente pode colocar os links para todo mundo ter acesso. E é assim que vocês Tem me o encontram. Insta. O Instagram é Pat Doula. Pat Doula. Lá no Insta, gente, vocês vão achar... Ela posta vários textos bacanas, né? Falando sobre maternidade, família. Adoro um textão. É muito bacana, super bacana. Eu adoro. A Eloá sempre chora com seus textos. Muito bacana, gente. Muito obrigada pela companhia de vocês, tá? Foi um prazer, Patrícia. Obrigada, ouvir um adorei. pouco, conhecer um pouco. E aí, bora subir essa hashtag aí, vamos ver o que o pessoal tá comentando. Porque quem sabe a gente não faz o Papo com a Doula parte 2, né? Porque tem muita coisa ainda que eu gostaria de perguntar e tá faltando, o tempo não dá. Mas foi um prazer receber você. A gente espera vocês aqui quinta-feira que vem, 8 horas da noite, que o Papo MP1, todas as quintas-feiras a gente tem um convidado bacana, com uma história bacana. E com certeza assuntos que vão trazer conhecimento, esclarecimento de muitas coisas pra vocês. Até quinta-feira que vem. Tchau, dá tchau, Paty. gente. A Helena tá dormindo, senão a gente dava tchauzinho também. Tchau. Tchau, boa noite.